Olá, Letras e Livros aqui na TV Comunitária, trazendo novamente o debate sobre a importância da cultura para enfrentar esses tempos sombrios que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, especialmente aqui no nosso caso, após o golpe e as traições, o entreguismo, o desmonte que vem ocorrendo, especialmente relacionado à cultura, como a gente tem visto dentro do Ministério da Cultura. E hoje o Letras e Livros está com a presença de um grande poeta, combatente do povo, uma figura que tem, ao longo de sua vida, sido importantíssima para a organização, formulação e construção do imaginário da construção de uma nova sociedade. Hamilton Pereira, o nosso conhecido poeta Pedro Tcherra. Seja bem-vindo, Hamilton. Obrigado, Pedro. Mais uma vez a gente está aqui para conversar sobre esse tema que é absolutamente essencial para quem se empenha na luta pela transformação da sociedade brasileira, que é o tema da cultura, é o tema dos valores. Isso, sem dúvida nenhuma, é indispensável para a formulação do novo projeto da esquerda brasileira. Hamilton, o Hamilton foi presidente por 3 gestões da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores e que congrega intelectuais de grande magnitude do Brasil, como Marilena Chaui, Antônio Cândido, Márcio Meira, o próprio Hamilton, e estará lançando o livro Política Cultural e Gestão Democrática no Brasil, no dia 9, no Café Martinica. O livro, como é que é esse livro da Fundação Perseu Abramo que trabalha a questão cultural? Do que se trata, Hamilton? Pedro, o livro foi idealizado por um conjunto de companheiros que participou do processo, particularmente das campanhas do Lula em 2002, quando nós produzimos um texto chamado A Imaginação a Serviço do Brasil, e sob a coordenação do companheiro Albino Rubim, que foi secretário de Cultura do governo Wagner na Bahia, nós recolhemos a experiência de gestão em nível municipal, Porto Alegre, Recife, Belém, São Paulo, Brasília, e experiências de estados, né, como a Bahia, né, por exemplo, e a esse relato de experiências, a essa reflexão sobre o realizado, nós juntamos as formulações antigas do início da construção do PT, formuladas pelo professor Antônio Cândido, pela professora Marilena Chaui, pela Lélia Abramo, né, e outros companheiros que ofereceram a sua contribuição para um partido que nascia trazendo consigo valores novos, fazendo a crítica não apenas das concepções liberais de cultura, mas também das concepções da esquerda tradicional a respeito. Então, esse livro busca reunir essa produção. E agora a Fundação Perseu Abramo imprimiu, como eu disse, sob a coordenação do companheiro Albino, para oferecer para a militância. Esse livro é de distribuição gratuita. Certo. É para que o militante, seja do PT, seja da esquerda em geral, o interessado em cultura possa ter acesso a essas experiências. Hamilton, você colocou a questão que a cultura atualmente ela reproduz o pensamento liberal. Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, destaca, Frantz Fanon foi um intelectual argelino, e você conhece o livro, e ele destaca que a cultura é um dos principais instrumentos que o colonizador utiliza para dominar uma sociedade. O caso brasileiro é exemplar. Nós tivemos um governo democrático, popular, de esquerda, aliado com setores conservadores para garantir a governabilidade, mas não conseguiu dar um salto para destruir ou desmontar ou desconstruir
essa cultura liberal que você fala, tendo sido a prova disso o golpe que ocorreu com o apoio da pequena burguesia, da juventude que se beneficiou do FIES, com setores que usufruíram das políticas públicas do governo Lula e Dilma, graças a não terem incorporado essa cultura transformadora, antiliberal, mas uma cultura solidária, rompendo com aquilo que Fanon falou, a cultura do colonizador ou liberal. Por que ocorreu isso? Então, Pedro, eu concordo em parte, né, com o que você diz e com aquilo que o Fanon aponta. É interessante, ele reproduz o diálogo entre o colonizado e o colonizador, em que o colonizado diz para o colonizador o seguinte: quando vocês chegaram aqui, nós tínhamos a terra e vocês tinham a Bíblia. Hoje, vocês nos deram a Bíblia e tomaram nossa terra. É uma metáfora profundamente significativa para os dias que correm, né? Eu penso que o que ocorreu no Brasil, a gente pode entender a partir do Florestan. O professor Florestan Fernandes, ele colocou um desafio para nós, nos primeiros 5 anos da fundação do PT, nós estávamos nos reunindo lá no Instituto Cajamar, em processos de formação, e contávamos com a colaboração dele, e ele, uma ocasião, disse o seguinte: vejam, o PT precisa escolher se ele quer ser um partido contra a ordem ou se ele deseja ser um partido de inclusão dentro da ordem. Bem, eu acho que, em termos concretos, o PT pôs o pé na institucionalidade 2 anos depois que ele foi fundado. Ele passou a disputar eleições. A meu juízo... O registro, né? A meu juízo, corretamente, quero lhe dizer. Então, ao realizar esse gesto, o PT, seja por desejo, seja por uma imposição histórica, isso não importa, o resultado concreto é que o PT se tornou um partido de inclusão dentro da ordem. Nós passamos a disputar eleições, trazendo conosco valores culturais. O primeiro deles, que eu cito, o PT foi um partido que nasceu no coração das assembleias. Então ele trazia consigo um forte compromisso com a deliberação da Assembleia, a cultura sindical do PT, mas também a cultura das outras vertentes, a cultura das comunidades eclesiais de base, a cultura dos militantes comunistas do período anterior da resistência à ditadura, estava muito atada à luta pelos valores coletivos, pelos valores da solidariedade, pelos valores da fraternidade, pelos valores da combatividade. Hoje no Brasil se fala muito na cultura do ódio, né? Vejam, qual é a atitude que nós devemos assumir diante da opressão? Eu deixo isso como pergunta. Nós devemos ser coniventes com a opressão ou nós devemos enfrentar a opressão como ela se apresenta diante de nós? Tudo isso são valores culturais que nós, ao percorrermos essa década, digamos assim, que vai até de 89 a 90 a 2000, né, no governo Collor, até a chegada do Lula em 2002, o que ocorreu em termos de cultura, no sentido amplo do termo? Ocorreu que o PT aportou uma significativa soma de valores para os costumes políticos da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, foi absorvendo valores da sociedade que o PT combate, ou seja,
a velha forma de fazer política das oligarquias brasileiras foi sendo absorvida pelo PT na sua forma de... É um conflito. Seria isso o abandono dessa cultura originária, utilizando esse termo, da base? Porque se ele nasceu da participação, o orçamento participativo foi o exemplo, onde ele foi implantado, ele deu certo, funcionou e foi uma vitória. Ao abandonar essa cultura de base, levou a isso? Eu diria o seguinte, que é mais complexo, porque o PT não abandonou, ele tentou misturar as coisas. Por quê? Quer dizer, um partido que foi posto frente a contradições de natureza política concreta que ele tinha que resolver. Então, você cita talvez o melhor exemplo de participação. No entanto, o PT chegou às experiências de orçamento participativo nos municípios a êxitos consideráveis, importantíssimos. Todo o Brasil, vários lugares. Não conseguiu o mesmo resultado quando buscou aplicar essa metodologia de participação popular nos estados, quando governou estados. Não teve o mesmo sucesso. Então, mostra que era necessário, quer dizer, adequarmos as estruturas do Estado brasileiro, que era um Estado voltado para servir a poucos, né? Vamos nos lembrar aqui, para pegar um episódio recente, uma das maiores reações do Congresso Nacional ao governo Dilma foi quando ela tentou aprovar no Congresso a institucionalização da participação popular. A regulamentação, né? Está na Constituição, foi a regulamentar a participação. Exato. A classe dominante brasileira não brinca. Ela tem uma cultura herdeira da cultura escravocrata, herdeira do tráfico negreiro, herdeira do latifúndio e herdeira do direito de herança. Colonial ainda, né? Então, esses 4 pilares sustentam as grandes fortunas do Brasil. Então, quando ela vê isso ameaçado, ela golpeia, que é o que ocorreu, né, nesse período recente. Então, o livro, para amarrar aqui, ele procura refletir sobre esse tema a partir do enfrentamento das questões concretas de gestão nos municípios, nos estados e em algumas experiências no Ministério da Cultura do período Gil e do período Juca. Então o livro ele organiza esse pensamento, essas experiências, essas ações desenvolvidas ao longo de 14 anos, vamos dizer assim. E o que você identificaria como mais rico no sentido de efetivamente ter rompido com esse pensamento liberal ou mesmo tendo iniciado esse processo? Então, eu penso que, em primeiro lugar, que o papel, né, da Fundação como organizadora, naquele sentido do Gramsci, organizadora, né, do pensamento. Acho que o livro tem essa preocupação e, a meu juízo, oferece uma contribuição importante para as esquerdas em geral. Bem, o outro aspecto é que o que destacar? Nós tivemos experiências, como eu disse, extremamente exitosas do nível de participação popular, estimulando a participação popular. Nós valorizamos um aspecto que está presente em todos os discursos, inclusive nos discursos liberais, que é o elogio da diversidade cultural brasileira. No entanto, o discurso liberal ele absorve o elogio da diversidade, mas não pratica. Então ele veda, porque ele não produz políticas públicas de cultura, porque ele não reconhece a cultura como um direito do cidadão, mas como uma oferta de serviços do Estado apenas. Então, isso nos diferencia dos liberais. A experiência liderada pela professora Marilena Chaui, ou pelo Marco Aurélio Garcia na Prefeitura de Campinas, ou pelo Roberto Peixe lá no Recife, ou a experiência de Porto Alegre. Quais foram essas experiências, entre elas? Entre elas, as conferências, o orçamento participativo, em que as comunidades foram se deslocando
nos debates ao longo da gestão, né, dos 4 anos de gestão e às vezes dos 8 anos de gestão, das prioridades. Não, eu quero a minha rua asfaltada, ou eu quero a rede de esgoto extendida, ou eu quero um posto de segurança na minha quadra, no meu bairro, para a percepção de que não é tolerável uma hierarquia. Isso é muito importante. Quer dizer, primeiro resolvemos os problemas concretos, depois a gente vai cuidar da cultura. Não. Isso tem que ser simultâneo, e isso foi um aprendizado muito rico dessas experiências. Porque se a humanidade tratasse dos temas da cultura nessa lógica liberal, primeiro você tem que ver a questão você tem que cuidar da pavimentação. Se a gente seguisse isso para depois cuidar de cultura, nós não teríamos inscrições rupestres nas cavernas. O homem precisa de símbolo, a humanidade precisa de símbolo. Então, para que o desenvolvimento ocorra efetivamente, há essa dialética sempre tensionada. Eu me lembro de participar aqui em Brasília de debates no orçamento participativo. A experiência de Belo Horizonte também é rica nesse aspecto, na prefeitura de Belo Horizonte, dirigida pelo companheiro Patrus. Diadema foi o primeiro governo que o PT teve sozinho no Brasil, e eleito em 82. Até 85, só o único prefeito do PT no Brasil foi Gilson Menezes. Em 85 entrou Maria Luísa, em Fortaleza, mas 82 a 85 teve Paulo Freire, Marilena Chauí. Tem algum resgate daquele período? Tem. Eu penso que o livro também busca isso. A gente traz, está contido aqui em artigos, né, escritos pela professora Marilena, pela Lélia, né, pelo professor Antônio Cândido, num momento em que, ao nascer, né, a gente pode dizer o PT foi um fato político e cultural simultaneamente. O que fazia dele um catalisador de esperanças, né? No momento em que o país vivia dificuldades econômicas, financeiras, desemprego terríveis, nós conseguimos catalisar na figura do Lula, na figura das administrações populares, que a partir, sobretudo das eleições de 88 nos municípios, né? Chegou Luísa em São Paulo, chegou Olívio Dutra em Porto Alegre. Não é? Duas capitais importantes, né, para o país, e, digamos, ali o PT dá um salto e ele começa a se fixar no cenário nacional como uma alternativa aos seus adversários, né, políticos na reconstrução democrática. Então, Diadema, ela tem esse aspecto extraordinariamente valioso da radicalidade e de afirmação de uma identidade política do partido, porque era o PT. Sozinho. Era o PT solito. Então... em todo o Brasil, né? E sozinho no país inteiro. Nós tínhamos uma experiência meio híbrida, extraordinariamente rica lá em Capuí, né? Com Ayrton e com o Dedé, né? Que evoluiu de maneira também muito... valorizou muito, né, os aspectos da cultura local. Então, esse resgate, essa formulação que a gente produziu naquele período, ela está presente, em parte, naturalmente, né, nesse livro que nós desejamos lançar aqui no próximo dia 9. Ô Hamilton, você colocou há pouco a questão do momento que a gente está enfrentando em que o ódio está sendo disseminado. Nós vivemos, principalmente nós, mas você foi vítima do ódio da ditadura, você sofreu o cárcere, você sofreu a violência da prisão, da dor, da tortura, durante vários anos. De 85, com a Constituição em 88, até hoje, 2017, infelizmente, aqueles que praticaram os crimes
de tortura, de prisão, do arbítrio da ditadura, eles continuaram livres. A anistia de 79 colocou no mesmo patamar o torturado e o torturador. E o que foi feito? Existe alguma experiência no sentido, porque juridicamente nada mudou, eles permanecem impunes. A nível do ódio, hoje eles continuam e conseguiram propagar e disseminar na sociedade um ódio contra a esquerda, quando a esquerda, ao longo da história nacional e mundial, tem sido agredida, violentada, assassinada, perseguida em todos os campos. Existe alguma experiência, algum local que se conseguiu, a nível de símbolo, mostrar efetivamente o que representou a ditadura, os crimes praticados por eles? Eu penso que esse é um drama que vivemos. Acho que tem a ver um pouco com aquela formulação do Florestan. Acho que a esquerda brasileira, liderada pelo PT, não teve uma percepção da profundidade do significado que o resgate dessa história que nos precedeu, né? Precedeu o PT, não a esquerda. A esquerda está presente na história do país. Mas a esquerda que nos precedeu, ela lutou em condições dramáticas, né? Sofreu a barbaridade que significou os 21 anos de ditadura e não conseguiu produzir um pensamento que fosse capaz de incorporar criticamente o que havia ocorrido e sem, digamos, ter tido a capacidade que o período da redemocratização em outros países da América Latina, como a Argentina, como o Chile, mesmo com grandes dificuldades, ou como o Uruguai, conseguiram realizar essa coisa de passar a limpo para depois virar a página desse período tenebroso, né, que nós vivemos. O PT, herdeiro em parte dessa tradição da esquerda que resistiu à ditadura, o próprio PT resistiu à ditadura ao nascer, nos seus primeiros 5 anos, mas é bom lembrar, os mecanismos de controle da ditadura se estenderam no tempo, mesmo pós-anistia, né? Eu não sou exemplo para nada, mas os registros a meu respeito no aparato repressivo da ditadura tem registros de 1989, ou seja, 10 anos depois da anistia. O aparato repressivo continuava controlando as pessoas, vigiando as pessoas, vigiando os movimentos sociais que nasciam. Nós não soubemos dar o tratamento adequado a esse processo. E, culturalmente, nós não conseguimos fixar de maneira massiva na sociedade, não é que não tenha, tem testemunhos, né? Nós temos, você é do Pará. Nós fizemos, o doutor Oscar Niemeyer doou para o movimento social brasileiro, particularmente para o Movimento Sem Terra, um monumento para homenagear os trabalhadores massacrados em Eldorado do Carajé. Curva do S. Lá na Curva do S. Nós implantamos, no dia 7 de setembro daquele ano, a peça que foi doada, né, pelo Dr. Oscar Niemeyer, no cruzamento da Transamazônica com a PA-70. 3 meses depois, 90 dias depois, eu recebi um telefonema da líder do Movimento Sem Terra. Ela me dizia: Hamilton, o monumento do Dr. Oscar foi demolido, provavelmente pelas mesmas pessoas que haviam assassinado os sem terra na ocasião, né, em abril, 17 de abril daquele ano. Então, eu penso que, no simbólico, a elite brasileira, a oligarquia brasileira,
ela tem muito mais consciência dos valores, da representação simbólica da sua dominação do que os oprimidos. E a esquerda brasileira não conseguiu fazer essa superação. Nós temos no país, em vários lugares, testemunhos, monumentos, inscrições, livros que tratam do tema, mas nós não conseguimos disseminar essa consciência na sociedade, ao passo que a classe dominante, né, a direita, as oligarquias, os ricos do Brasil, têm essa aguda consciência, né, do que representa o simbólico no exercício da sua dominação de classe. Foram 8 anos o governo Lula, 4 mais 4, Dilma, 12 anos, e o primeiro ano do segundo mandato foi essa agressão violenta aí da mídia que culminou com um golpe. Nesses 14 anos, ocorreram conquistas econômicas para a sociedade, transformações sociais que fizeram com que milhões de pessoas que viviam na linha da miséria ou da pobreza ascendessem socialmente e economicamente. Entretanto, isso não repercutiu nessa simbologia cultural que você destaca. Por que isso aconteceu? Eu penso que fomos tímidos, penso que aquilo que nós iniciamos com o orçamento participativo e que depois, particularmente durante o governo Lula, os 2 mandatos, se materializou na realização das conferências, que foram conferências importantes, conferências temáticas, né, que davam um pouco o arco, amplo arco, né, esse perfil do que significa um governo popular, um governo voltado para obter um desenvolvimento com inclusão social, com distribuição de renda, com combate às desigualdades regionais, com combate às desigualdades sociais por meio das políticas tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a política do salário mínimo. A luz no campo, né? A luz no campo, a luz para todos. Luz, né? para todos. Luz para todos. Mais, cisternas. O milhão de cisternas, mais quer dizer, mecanismos como, por exemplo, o salário mínimo, que é um poderosíssimo fator de distribuição de renda, né? Quer dizer, o sistema de bancarização, ou seja, você retira o trabalhador do guante, né? do jugo do coronel. As políticas, eu costumo dizer isso, as políticas públicas de inclusão social dos governos Lula e Dilma destruíram o PFL, porque destruíram o laço pessoal entre o dominador e o dominado, entre o coronel e o peão, porque entre um e outro colocou um cartão magnético na mão desse peão que com ele se libertou daquele jugo. Ele não precisava mais pedir, olha, me aposente, olha, eu preciso de isso para a saúde. Então, isso significou uma espécie de segunda abolição. As pessoas não se dão conta muito disso. Isso tem um valor cultural extraordinariamente importante. Hoje, nós, militantes, estamos angustiados com o silêncio do povo. Os tempos do povo não são exatamente os nossos tempos. Os tempos são distintos. A capacidade de reação do povo brasileiro é inegável. Ela não obedece à nossa ansiedade. Haverá tempo para tudo. É preciso que a gente, nós militantes, os partidos, os movimentos, os sindicatos, os movimentos culturais, tenhamos a humildade de perceber essa dinâmica, que não é uma dinâmica de se curvar. Não, é uma dinâmica que vai produzir a escolha do momento em que essa população se levantará, porque se levantará inevitavelmente. Né? Então, esse é um dado cultural que nós precisamos nos dar conta para, digamos, pôr mão nessa ansiedade que a gente percebe que tem muito a ver com
a origem pequeno-burguesa de boa parte, né? Que as pessoas não... Como é que reage a população brasileira diante do golpe se ela está desempregada? É importante que a gente reflita sobre essas coisas, porque a cultura, ou seja, o gesto político, o gesto simbólico, ele está atado à materialidade da produção da vida. Hamilton, nós estamos encerrando o nosso programa. O livro Política Cultural e Gestão Democrática no Brasil, da Fundação Perseu Abramo, estará sendo lançado dia 9 no Café Martinica, à noite. E quem quiser encontrar, não puder ir no lançamento, como é que faz, Hamilton? Aí nós vamos ter que montar lá no PT, na sede do partido. Quem tiver interessado, a gente vai colocar livro à disposição lá. A gente conversou aqui com Hamilton Pereira, o nosso imortal Pedro Tcherra, o poeta da resistência contra a ditadura, e hoje o nosso companheiro permanente aqui nesse enfrentamento. A gente agradece, Hamilton. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Vamos continuar conversando sobre isso e sobre outras coisas. Obrigado. Continue conosco na TV Cidade Livre. A luta é contínua e não para. Continue conosco.